Vamos pensar numa coisa. E se a história de um país inteiro não fosse só uma sequência de acontecimentos aleatórios? E se, na verdade, fosse um plano divino, traçado lá atrás, há muito tempo? É exatamente essa a ideia que a gente vai desvendar. Uma ideia que vem de um livro brasileiro super influente, de 1938. O título do livro, na íntegra, é Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. E a origem dele, olha, é bem diferente. Não é um livro que foi, sabe, escrito da forma como a gente conhece. A história é que ele foi psicografado, ou seja, recebido espiritualmente pelo famoso médium Chico Xavier. E a mensagem teria vindo do espírito Humberto de Campos. Então, a obra toda gira em torno dessa pergunta central, que é super poderosa: e se a história de uma nação não for só acaso? E se for, na verdade, um plano divino bem detalhado? É justamente esse mistério que o livro tenta desvendar. Certo, então vamos entrar de cabeça nisso. A ideia principal, o coração do livro, é que o Brasil não é um país qualquer. Ele teria sido escolhido para uma missão sagrada, uma missão muito especial. A tese do livro é apresentada de uma forma bem direta e forte. A ideia é que o próprio Jesus teria transplantado a árvore do seu evangelho do velho mundo direto para o Brasil. E qual seria o objetivo disso tudo? Transformar o nosso país num farol, sabe, uma luz espiritual para o mundo inteiro. Mas de onde vem essa história toda? Como isso começou? Bom, o livro nos leva numa viagem no tempo, lá para trás, para um momento de crise. É ali que a gente entende por que essa intervenção divina teria sido, digamos, necessária. Imagina a cena, final do século XIV. A narrativa pinta um quadro de Jesus observando a Europa. E o que ele vê? Um continente afundado em guerras, espiritualmente esgotado por causa das cruzadas, um lugar que tinha se perdido completamente dos seus ensinamentos. É esse o ponto de partida, a motivação para tudo que vem depois. E para a gente sentir o peso dessa decepção, o livro coloca na boca de Jesus as seguintes palavras. Algo como: meu coração se enche de uma amargura profunda. Eu pedi que se amassem como irmãos, e o que eu vejo? Eles se destruindo. E a partir desse momento as coisas começam a acontecer. Primeiro, tem essa decepção com a Europa. Aí, um anjo, de nome Eliu, aparece com uma ideia, uma solução. Que tal uma viagem aos continentes ignorados? E é essa busca que vai levar à descoberta de uma terra nova, lá no sul, sob o brilho da constelação do Cruzeiro do Sul. E aí vem o grande momento, o clímax dessa descoberta. O livro descreve a declaração divina que, basicamente, batiza o Brasil e define a sua missão. As palavras seriam: para esta terra maravilhosa, será transplantada a árvore do meu evangelho. Aqui ficará localizado o coração do mundo. Claro que um plano gigantesco como esse não ia se realizar sozinho, né? Precisava de gente, ou melhor, de espíritos, para colocar a mão na massa. E o livro detalha exatamente isso, como uma equipe espiritual foi formada para tocar essa missão aqui na Terra. E quem seria o líder dessa equipe? A figura central, segundo a obra, é um espírito chamado Ismael. Ele é apontado como o guardião espiritual, o zelador dos patrimônios imortais do Brasil. E as palavras usadas para essa nomeação, segundo o livro, dão o tom da importância da missão de Ismael. Jesus teria dito: Ismael, manda o meu coração, que doravante sejas o zelador. Recebe-a nos teus braços, como a recebi no coração. Então, esse plano celestial tinha, digamos, três partes principais. A primeira: aquele anjo, o Hélio, iria reencarnar como o infante Dom Henrique, lá de Portugal, para dar o pontapé inicial nas grandes navegações. A segunda parte: a base da nova nação seria construída sobre a bondade simples dos povos indígenas. E a terceira, e bem complexa: a vinda de almas da África que, segundo o livro, formariam um pedestal de solidariedade através do sacrifício. E é aqui que a gente chega num dos pontos mais interessantes, talvez até mais polêmicos do livro: a forma como ele enxerga a formação do povo brasileiro. Não como uma série de acidentes da história, mas como algo planejado, uma construção espiritual pensada nos detalhes. A ideia do livro é que o Brasil foi fundado sobre três grandes pilares espirituais. E cada um desses pilares representaria uma daquelas qualidades do Sermão da Montanha. Vamos ao primeiro pilar, os povos indígenas. Na visão do livro, eles são os simples de coração,
O papel deles nessa grande história seria o de dar as boas-vindas, oferecer o primeiro abraço fraterno para essa nova civilização que estava nascendo. O segundo pilar, esse é interessante. É formado pelos portugueses que chegaram primeiro, mas o foco do livro está nos degredados, os exilados. Eles não são retratados como os grandes conquistadores, mas sim como os sedentos de justiça divina. Ou seja, eram almas que já chegavam aqui numa condição de humildade por terem sido expulsas de sua terra. E chegamos ao terceiro pilar, que, na narrativa do livro, são os africanos escravizados. Eles são descritos como os humildes e aflitos. E aqui a visão é bem específica. A vinda forçada deles para o Brasil é reinterpretada como uma missão de sacrifício, um tipo de caminho de redenção para espíritos considerados evoluídos. E aqui, é muito importante a gente fazer uma pausa e separar as coisas. De um lado, temos a realidade histórica. A escravidão foi um sistema desumano, brutal, movido por dinheiro e poder. Ponto. Do outro lado, temos a interpretação espiritual que este livro oferece. Nessa visão, a escravidão seria um caminho de resgate para espíritos arrependidos, por exemplo, antigos cruzados ou inquisidores, que estariam reencarnando naquela condição para aprender, através do sofrimento, a lição da humildade. Ok, depois de toda essa construção, qual seria o grande final dessa saga espiritual? O que o futuro reserva para o Brasil segundo essa profecia? A parte final do livro é toda sobre isso. Qual é o destino, o papel final do coração do mundo? Se a gente colocar lado a lado, as duas visões são bem diferentes, né? A história que aprendemos na escola fala em descobrimento por motivos econômicos e políticos. Já o livro fala numa missão guiada por forças espirituais. A história fala em colonizadores, indígenas e escravizados. O livro o chama de 3 pilares espirituais. As dificuldades e sofrimentos, para a história, são consequência de conflitos e ganância. Para o livro, são provações planejadas para o crescimento. E o destino do país? Para a história, é algo que a gente constrói. Para essa narrativa, é uma profecia divina se cumprindo. Resumindo tudo, então, a grande profecia do livro é que o Brasil se torne uma espécie de celeiro espiritual do mundo. Um lugar que vai servir de modelo de uma sociedade fraterna, sem divisões. Uma terra onde todos os povos do mundo poderiam vir para aprender a tal lei da Irmandade Universal. E ao fazer isso, o Brasil finalmente cumpriria seu destino de ser a verdadeira pátria do Evangelho. Tem uma frase do livro que fecha essa ideia com chave de ouro. Ela diz o seguinte: se outros povos atestaram o progresso pelas expressões materializadas e transitórias, o Brasil terá a sua expressão imortal na vida do espírito. Ou seja, a grande vocação do Brasil não seria a riqueza material, e sim a glória espiritual. E tudo isso nos leva a uma última pergunta para a gente pensar. Não importa se acreditamos ou não nessa história específica. O ponto é, essa narrativa nos força a refletir sobre algo maior. De que maneira as histórias que uma nação conta sobre si mesma, sejam elas espirituais como esta ou totalmente seculares, de que maneira essas histórias acabam moldando a alma, a identidade de um povo?